atuação em todo o estado de São Paulo, a USE. Outros estados têm as suas unidades federativas que também trabalham para colaborar em diversos trabalhos. E o Departamento de Infância da USE de São Paulo, bem atuante. E eu estou aqui nessa casa, como eu disse, desde 2000, especificamente com evangelização. Essa imagem, essa figurinha, foi criada por um colega nosso da evangelização e virou nosso mascote. Está nas camisetas, está no nosso material, está no nosso trabalho. E eu mandei fazer até um bonequinho com essa figurinha aqui. Mas o nosso lema é sempre, vamos plantar o bem. Por quê? Um dos grandes trabalhos de uma casa espírita é a sua permanência ao longo do tempo. Eu costumo dizer o seguinte, eu, Valdo Filho, pretendo viver mais 57 anos. Já fiz 63. Ou seja, até os 120 eu vou estar por aqui. E depois dos 120, quem vai colaborar com a gente na evangelização? Outros também, sei lá, 60, 70, 80, 90, 120, mas nós temos que trabalhar os continuadores da casa. Nós temos o Marchiori, que frequentou a evangelização nessa casa, frequentou a Mocidade Espírita, e tantos outros que estão aqui já há muito tempo. Eu sou praticamente um novato, porque eu frequentava outra casa, e aí vim para cá em 2000. Então o nosso propósito é colocar no coração das crianças os ensinamentos do Mestre Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita e seus colaboradores, encarnados ou desencarnados. E essa frase é que rege o meu trabalho. Isso é um trecho do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo que leiam com bastante atenção. Esse capítulo fala o título, honrai vosso pai e vossa mãe. E é um dos mandamentos de Deus. E Cristo valorizou muito esse pensamento, ao ponto dele ter um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um texto de 3 ou 4 páginas, de Santo Agostinho, que fala da ingratidão dos filhos para com os pais, que vai acontecer em maior ou menor grau, principalmente na adolescência. Pré-adolescência já começa aquela rebeldia, mas vai acontecer em maior ou menor grau. E tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, na adolescência o jovem fica mais rebelde, enfrenta mais os pais. É o espírito que se modifica? A resposta, que eu gostaria também de orientá-los a ler, resumindo, não. Não é o espírito que se modifica, é o espírito que se revela. Porque até os 11, 12, 13 anos de idade, ele ainda está muito sob a tutela dos pais, tem um tamanho abaixo da altura dos pais. Com 14, 15 ele já está na mesma altura e já tem mais conhecimento e muitos acham que detém as verdades que precisa para ser um quase adulto ou talvez até um adulto. Então enfrentam mais os pais. Então não é o espírito que se modifica, isso é um espírito que se revela, se mostra muitas vezes aquilo que estava adormecido. Agora, se ele teve um tratamento bom durante toda a infância, todo o processo de infância, obviamente essa rebeldia tende a ser um pouco menor ou quase desaparece. Isso é um quadrinho que circula pela internet há muito tempo, de uma mãe que acha engraçadinho a menininha com 2, 3 anos de idade, quando ela fala o primeiro palavrão. Todo mundo acha lindo, ela aprendeu a se defender, ela aprendeu a atacar, ela aprendeu a xingar, e é bonitinho. E algumas pessoas, em algumas casas, valorizam esse sentimento, valorizam essa ação. Até que essa criança, com seus 5, 6 anos de idade, já está rebolando ao som do funk, ao som do samba, com uma dança, às vezes, muito lasciva, com letras horríveis, né? Nós temos toda a nossa sociedade isso, e a mãe também acha lindinho. Lá pelos 11, 12 anos de idade, a mãe já começa a comprar umas roupas mais provocantes para a menina. E muitos dizem, vou comprar um shortinho que fica torando, mostrando as formas da criança que não tem ainda, porque não passou pelo período da puberdade e o período da atuação hormonal. Até que essa criança, aos 13 ou 14 anos de idade, aparece grávida. E a mãe faz aquela triste pergunta, né? Onde foi que eu errei? Na verdade, não é onde a pergunta, e sim quando. E talvez tenha sido ao longo de várias etapas da vida da criança, incentivando, fortalecendo comportamentos negativos. E isso vai, pela lei do retorno, voltar contra os pais e contra a mãe. Ou seja, vamos perguntar onde foi que eu errei. Quando, na verdade, erramos em vários lugares e em vários momentos na criação dessa criança.
Essa imagem retrata uma situação que eu não vivi e não conheço alguém que tenha vivido. Mas eu trabalhava numa empresa de grande porte, uma estatal que hoje é uma transnacional, e nós estávamos fazendo um curso em São Paulo. E alguém nos convidou para ir até o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo assistir uma peça teatral. O teatro dos Sindicatos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo é muito bonito, muito bem preparado. E sentamos à plateia, enquanto que as luzes estavam todas focadas na plateia. Não vimos o que estava acontecendo no palco, não dava para ver, não dava para enxergar porque estava muito escuro. Até que alguém, depois do primeiro, segundo, terceiro sinal, um brilho no canto do palco, um tiro, aquele estampido. Apaga-se as luzes da plateia, acende as luzes do palco. E um senhor num canto, com uma arma na mão, ainda saindo a fumacinha. No centro do palco, uma cama, era um quarto. Uma senhora com um garotão, deitado no colo dela, sangrando. E esse senhor começa quase um monólogo. Em resumo, ele diz que acordava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para pegar 2 ou 3 conduções para conseguir chegar no trabalho 7h30, 8 horas da manhã. Final de dia, saía dos trabalhos 6 horas da tarde, 2 ou 3 conduções para chegar em casa 7, 8 horas da noite. Resultado, ele saía de casa antes do filho acordar e voltava para casa depois do filho ter ido dormir. Até que chegava um belo dia, claro, né? Fim de semana, sábado, domingo, ninguém é de ferro. Ele tinha o churrasco na beira da represa do Guarapiranga, ele tinha o racha com os amigos, até que um dia ele chega em casa e vê a mulher deitada na cama do casal, fazendo um carinho num garotão. Imbuído pelo ciúme, ele dispara um tiro contra o garotão e só depois percebe que é o próprio filho. Uma cena exagerada, mas Rio Preto não tem tanto assim. Rio Preto, quando muito, gastamos, mesmo que seja de circular, gastamos 40 minutos, 50 minutos para chegar no trabalho, algumas pessoas. Mas o grande problema é que São Paulo é muito pior. Eu tive um tio que morou em São Paulo, ele morava em Santo Amaro e trabalhava em Santana. E a gente falava, ele falava que Santo Amaro é em São Paulo, mas é longe até de São Paulo. Então ele demorava esse tanto para sair de casa e para chegar em casa. Claro, meu tio conhecia bem os filhos, fim de semana era totalmente dedicado aos 2 filhos que ele tinha. Manteve essa vida assim, e os filhos dele são pessoas de excelente índole, mas não é regra, existem as exceções que às vezes judiam. Então, às vezes, o pai não reconhece o próprio filho. Às vezes conhece fisicamente, mas não conhece o comportamento do filho, porque não teve aquela convivência com o filho. E a convivência é extremamente importante em todas as fases da infância. E a gente encontra aqui, no Centro Espírita, crianças com sérios problemas de relacionamento com os pais. Pais, principalmente o pai, né? A mãe às vezes nem tanto, mas que não tem aquele relacionamento. Não estou nem dizendo de famílias com pai e mãe separados. Às vezes família com pai e mãe juntos, mas o pai não tem aquela dedicação para com o filho. E isso é extremamente importante na infância da criança, para que ela consiga, ao longo da vida, discernir, decidir o que é certo e o que é errado. E vocês não queiram saber a importância que a religião, em especial o Espiritismo, tem sobre essa capacidade da criança decidir. Porque dentre as nossas aulas da evangelização, nós falamos muito sobre lei de retorno, falamos muito sobre comportamento e todas as leis naturais que estão no Livro dos Espíritos. Para vocês terem uma ideia, as nossas aulas são muito bem preparadas, porque nós fazemos no final do ano o programa temário do ano seguinte. Ou seja, nós sabemos ao longo das 52 semanas tudo que será falado. Claro, pode haver uma ou outra modificação em função de uma situação no mundo, ou na cidade, ou em algum comportamento como a criança que demande um estudo mais profundo. Mas, basicamente, seguimos o nosso programa temário. E a cada semana, uma equipe se reúne, prepara as aulas. Sábado de manhã, coloca a aula em nuvem. Os evangelizadores, que são aproximadamente 40 colegas, nos reunimos em casa, estudamos essa aula, para domingo começar a ministrar as aulas para as crianças. Nós temos 3 níveis de estudo padrão. A criançada de quarta e domingo tem aula para bebês, criança de 0 até 3 anos de idade. Mas será que uma criança de
6 meses, 7 meses, aprende alguma coisa? Aprende. No mínimo, a convivência e a sensibilização para uma música mais agradável, a sensibilização para um comportamento mais gostoso. E a gente percebe que a criança, no primeiro dia que ela chega, ou no domingo ou na quarta, ela fica no colo da mãe. Se ela está engateando, ela fica ali quietinha. No segundo domingo, ela já dá uma engateada aqui, dá uma engateada ali. No terceiro domingo, ela já está até sentando no colo de outra mãe, já está brincando com o colega, já está abraçando. Até que 3 anos de idade vai aqui para o nosso outro setor, que é de 3 até 14 anos de idade. Aí nós temos aula, domingo, 4 salas. Porque nós temos cerca de 80, 90 crianças ali nas 4 salas. Na quarta-feira, estamos tendo uma média de 50 crianças frequentando em 3 salas. E depois daquela etapa, vai para a mocidade espírita, que tem um temário próprio. Assim como os bebês, a mocidade também tem temário próprio. Mas ali, de 3 até 14, o tema é sempre o mesmo para todas as salas. Só que as aulas nossas são em 3 níveis de profundidade. Para os menores, aprende mais com brincadeira, com vídeo de bichinho, de desenhos. Para a turma dos 13, 14 anos de idade, aí já trabalhamos um pouco mais o livro dos Espíritos e até o livro dos Médiuns e vários outros livros, num grau de profundidade que a criança vai compreender. Então a criança aprende não só a matéria, mas também o comportamento. E creiam, a quantidade de crianças que corrige comportamento de pais é grande. Vira e mexe, chega um pai e fala assim, nossa, meu filho me deu uma chamada de atenção outro dia por causa de uma coisa que eu fiz, que eu fiquei desconcertado. Isso acontece e às vezes ele fala, ó, a tia falou que isso não pode. Ele confia muitas vezes mais na tia, no tio, do que nos pais. E trabalhamos o mesmo temário de domingo até sexta-feira. Domingo de manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite, o mesmo tema. Então, se não vem no domingo, quer vir na segunda-feira, quer vir na quarta-feira, vem, que o tema é exatamente o mesmo. Vai mudar de acordo com a característica de um evangelizador ou outro, mas o temário é praticamente o mesmo. Esse aprendizado, primeiro, vai ajudar a ser, lá na frente, um futuro trabalhador dessa casa. Ou qualquer outra casa em qualquer outro lugar do mundo. A gente leva em consideração que ensinar é muito mais fácil que educar. Por quê? Para ensinar é preciso saber, mas para educar é preciso ser. E a gente vai entender o porquê. Piaget, um dos grandes estudiosos do comportamento humano, ele não era professor, não era nada, ele era um psicanalista que resolveu entender como as crianças também, aprendem. E ele dividiu a infância em 3 fases, 3 infâncias. A primeira, 0 a 2 anos, é a fase que ele chamou de sensório motor. A criança não tem representações mentais. Não adianta você, uma criança com 2 anos, querer criar uma fábula, uma história para que ela imagine. Ela ainda não tem essa capacidade. E o comportamento vai ser organizado pelos órgãos do sentido. O tato, o paladar. Por isso que uma criança de 6, 7 meses, tudo que ela pega, ela leva na boca. Ela quer experimentar, quer saber. Ela está testando o mundo. Esse desenvolvimento da criança é predominantemente por assimilação ou cópia. Ela copia tudo. O pai mexe com a mão na frente dela, ela procura mexer também. Até o processo de fala, a criança presta atenção, por isso que os grandes analistas e até médicos pediatras recomendam você falar para a criança mais perto e olhando para ela. Ela vai tentar mover os lábios para aprender a falar. E é aí que entra o primeiro contato com os objetos. Ela quer pegar, ela quer experimentar, adora objetos coloridos, brinquedos com bastante cores. Essa criança ainda está, como eu disse, copiando tudo aquilo que ela faz, inclusive gestos. E quando a criança, com poucos meses, descobre que tem a mão, ela mexe e fica olhando a mão, ou seja, eu estou dominando essa peça do meu corpo. Ela segura o pé com facilidade. É nessa fase que começa as autodescobertas. Opa, isso é minha mão. Opa, aquele é meu pé. Puxa, eu tenho o nariz. Ela brinca muito, mas não tem ainda a capacidade de abstração. Lembre-se, eu já falei, falar olhando para a criança. Brinquedos coloridos e movimentos lentos. Por isso que recomenda colocar aqueles móveis que ficam balançando ao vento para a criança entreter e ver aquilo. Não deixa ela pegar porque pode enroscar a linha ali, mas algumas coisas ela pode pegar sim. Dos 2 aos 7 anos é o chamado período pré-operatório. Ou seja, já existe a representação,
a linguagem e a socialização da criança. Agora, ela já tem um pouco mais das linguagens mais visuais, mais convencionais. Já tem a fase do desenvolvimento e é a época que a criança, 3, 4, 5 anos de idade, começa a fase dos porquês. Ela quer saber o porquê de tudo. E é importante explicarmos o porquê, mesmo que ela não entenda, mas não dá aquela fuga das crianças, né? Isso é coisa de Deus. Isso aí é normal. É assim porque é assim. Muita gente diz isso. Eu trabalho com crianças, eu sou estagiário, quase professor, com criança de 3 anos de idade. E outro dia um garoto, o Matheus, chegou e falou assim: tio, por que chove? Eu falei assim: por causa da precipitação pluviométrica. Ele falou: ah, tá. Ele entendeu? Não. Mas dali a pouco ele chegou: ô tio, como é que é esse negócio que o senhor falou aí? Falei: olha, as gotinhas evaporam, sobem, formam nuvens, as nuvens vão se carregando com as gotinhas, aí elas ficam pesadas, começam a descer e volta a ser chuva de novo. São gotinhas bem minúsculas, junta, vira gota grande e cai. Isso chama precipitação pluviométrica. Agora eu entendi, né? Essa idade da criança, ela é a idade do egocentrismo, ou seja, ela acha que o mundo gira em torno dela, porque até pouco tempo ela resmungava, a mãe ia ver se a fralda estava suja. Ela resmungava, a mãe dava o seio. Ela resmungava, dava chupeta. Ela resmungava, tirava do berço, fazia niná e outras coisas mais. Mas a criança ainda nessa idade faz muita confusão entre pessoas e animais. É por isso que existe a fábula do Chapeuzinho Vermelho com o lobo. Esopo foi um grande trabalhador de fábulas. Ele contava a história da formiguinha e a pomba. Ele contava a história do leão e do golfinho. Comportamentos animais com comportamentos humanos. A criança compreende através de metáforas. Ela compreende através da imaginação. Para ela o bichinho está falando na história. Ela sabe que o cachorro não fala. Mas o cachorro para ela da historinha fala, conversa e tudo mais. E ela vai conversar com o cachorro. Agora já começa um pouco mais as representações mentais e comportamentais. Fortalece as fantasias. É importante entender que uma criança nessa idade, segundo o Livro dos Espíritos, ainda tem uma ligação forte com o mundo espiritual. Toda criança, principalmente o primeiro filho e filho único, nessa idade, 2, 3, 4, 5 anos, ela tem um amiguinho invisível. Meu filho mais velho tinha um amigo que ele chamava de Gugutas. Ô Vinícius, com quem que você está conversando? Ah, com o Gugutas, pai. A gente sabe como que é. Ô, legal, dá um abraço a ele por mim. Existe caso de crianças que quer comprar um brinquedo. Eu quero comprar aquele carrinho. Para quem? Ah, para o meu amigo que vai lá em casa todo dia. O brinquedo fica na estante. Filho, você não vai brincar? Não, esse é do meu amigo. A hora que ele quiser, ele brinca. Mas ele está brincando comigo agora. E conversa bastante. Mas devido a esse egocentrismo, a criança é muito centrada em si mesmo. Existe caso de crianças que nem cede o brinquedo para os outros. Mesmo que ele está na escola, na sala de aula, ele pega o brinquedo que é da escola, aquele brinquedo naquele momento é dele. Só que é tão interessante que aquele brinquedo é dele. Só que daqui a pouco ele larga o brinquedo e vai pegar outro, que aquele outro agora é dele. Então ela está muito centrada. É importante nessa fase começar os jogos colaborativos, mas também competitivos. E com um detalhe: cuidado com facilitar a vitória da criança. Tem pai que vai ensinar a criança com 5 anos a jogar dama, mas o pai sempre faz questão de perder. É um perigo porque a criança não vai aprender a perder. Tem que perder, sim. Ela tem que entender que esses jogos é para ela entender a se comportar, é para ela entender a viver em sociedade. E existem, é claro, muitos jogos simbólicos. O banco imobiliário. Uma criança de 6, 7 anos pode jogar o banco imobiliário, porque ela acha que ela é dona daquele quarteirão, ela é dona de uma loja, ela é dona de alguma coisa. A criança trabalha muito bem esse simbolismo. O egocentrismo, na verdade, é isso que a gente vê. O menininho chega e fala assim: olha, estão dizendo aí que a Terra gira em torno do Sol. Mas em torno do Sol, você tem certeza? Eu achava que ela girava em torno de mim. A criança acha que o mundo gira em torno dela. O grande perigo é a criança continuar com esse comportamento nesse terceiro período da infância, que agora é das operações concretas. Infância ainda. Que é o período do pensamento lógico, está um pouco mais. Nessa idade, até a segunda infância, a criança copia. Na primeira, ela só copia, até os 2 anos. Dos 2 até os 6 ou 7 anos, ela copia, mas inventa algumas coisas novas. E grande parte das vezes,
A criança justifica um erro que ela teve, jogando a culpa em alguma coisa ou nos outros. Então a criança fala, foi o cachorro que derrubou o vaso. Não foi. Mas ela gostaria que fosse o cachorro para não ter essa culpa. O grande perigo é o excesso de culpabilidade que jogamos na criança. Você quebrou o meu vaso que eu ganhei da minha avó. Você quebrou e às vezes até dá uns tapinhas na criança. Às vezes ela não teve culpa. Às vezes ela bateu, esbarrou sem querer. Mas ela quebrou. Para a pessoa, para o pai ou para a mãe, é importante que ela quebrou. Para a criança, aquilo para ela não é nada. E ela vai jogar a culpa no vento, no vaso, no cachorro, vai jogar a culpa em quem ela quiser. Agora, essa linguagem egocêntrica, esse mundo egocentrismo, tem que diminuir. Por quê? Ela vai ter um convívio social maior. Ela já está no 2º, 3º, 4º ano de idade, e já está na 3ª, 4ª, 5ª série, e aí a coisa pega um pouco de forma diferente. Então, há que se tomar muito cuidado com isso. Esse desenvolvimento social é também acompanhado, embora seja diferente, do desenvolvimento intelectual. E a interação dessa criança, ela vai ser mais genuína e mais afetiva. Um detalhe importante, hoje em dia, em função desse modernismo que estamos tendo, fala-se muito que a criança começa a mostrar uma sexualidade na 3ª infância. Pode não ser. Pode ser que a criança goste de abraçar, goste de beijar o tio, o pai, a mãe, o avô, e não significa que ela seja realmente. Por quê? André Luiz, no livro Nosso Lar, tem um capítulo que fala de uma glândula que nós temos chamada epífise. A epífise, o livro foi escrito em 47, se não me engano. Até essa época, acreditava-se que essa glândula pineal, que fica no centro da cabeça, acreditava-se que essa glândula, chamada glândula pineal ou epífise, ela controlava os impulsos sexuais e afetivos do indivíduo. E depois dos 10, 11 anos de idade, ela morria. Ela deixava de existir e aí aflorava-se os sentimentos. No livro de 1947, se não me engano, ele explica que é exatamente o contrário. Essa glândula vem dormente até 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade. Depois ela começa a aflorar e controlar e gerar esses impulsos de afetividade e de comportamento e até de sexualidade. Há menos de 20 anos, a ciência constatou que realmente é isso. Aquilo que está no livro de André Luiz, que foi colocado lá atrás, é o correto. Essa glândula vai trabalhar a vida toda após a 2ª, 3ª infância. Então ela vai controlar. Isso vai mudar muito nessa faixa etária. E é claro, os jogos competitivos, principalmente de raciocínio lógico e jogos estratégicos. A gente tinha um grupo na evangelização, eu até saí do grupo porque eu tive um problema no meu celular e esqueceram de me colocar de volta. Mas eu gostava de mandar umas questões para a molecada. Só que é claro, né? Como eu nasci antes do Google, as questões têm que ser questões que não estão no Google ou que ela vai ter que pesquisar um pouco mais fundo. E uma vez eu mandei uma pergunta que a turma demorou quase um mês para descobrir. Descobriram, mas aí entenderam. Eu quis saber o seguinte, qual o quociente entre o tempo de duração do movimento de rotação da Lua e o de translação dela com relação à Terra? Porque a Lua gira em torno da Terra, mas ela também gira em torno de si mesma. Eu não perguntei quanto tempo dura nenhum dos dois movimentos. Eu perguntei o quociente entre os dois movimentos. Primeira pergunta, tio, o que é quociente? Né? Bom, alguém explicou o que é quociente, que a divisão de dois números vai dar um resultado. E eu perguntei qual era o quociente. Para quem não sabe, o quociente é 1. Por quê? A Terra gira em torno da Lua e gira em torno de si mesmo, e o tempo de duração dos dois movimentos é exatamente o mesmo. Por isso que existe o estudo do lado oculto da Lua. Nós só vemos uma face da Lua. A Lua está girando, nós estamos vendo sempre a mesma face. Qual o quociente entre dois números iguais? 1. Mas olha, teve alguém que falou assim, tio, não achei isso em lugar nenhum. Tá legal, é para não achar mesmo. Então tem que trabalhar muito, raciocínio, lógico, estratégia. Agora existe um questionamento comportamental. Ela se questiona os outros na mesma faixa etária, mas também questiona o comportamento dos pais. E, claro, né, o ensino para essa criança, quanto mais empático, melhor. A gente, no meu tempo, a gente aprendeu. Hoje mudou um pouco a forma de ensinar. Não muito,
Mas no meu tempo falava, a fórmula é essa, você tem que fazer essa fórmula. E aí os cursinhos inventavam musiquinhas para decorar as fórmulas e tudo mais. Hoje em dia está um pouco diferente, a gente aprende muito mais o porquê das coisas. E claro, a criança valoriza aquele que media as situações. É possível chegar num consenso quando dois jovens nessa faixa etária entram num processo de discussão, coisa parecida. E eu brincava com os meus filhos, mas eu tenho razão nisso, mas eu que tenho razão. Eu falo, bom, primeira coisa que eu aprendi, os dois têm razão, mas não necessariamente os dois estão certos em pontos opostos. Porque razão é questão de raciocínio. Se eu analisei uma determinada situação sob uma ótica, o outro analisou a mesma situação sob outra ótica, nós podemos ter avaliações diferentes. Tem um desenhozinho que circula na internet do número 6 pintado no chão. Alguém chega do lado e fala assim, esse é o 6. O cara do outro lado fala assim, esse é o 9. Os dois têm razão, mas estão vendo sob óticas diferentes. Então, pai e mãe com filhos, ou professores ou tutores com outras crianças, pode fazer esse trabalho porque a criança gosta dessa mediação, só com um detalhe. Essa mediação tem que ser, no mínimo, lógica, no mínimo racional. Bom, a gente tem que evitar esse trabalho, né? A criança egoísta é o dono da bola, é o dono do carrinho, e existe adulto que chega nesse ponto com uma característica de egocentrismo muito forte. Essas crianças sofrem muito quando percebem que o mundo não vai dar a atenção que o pai dava. Quando percebe que os colegas da escola, que o professor não vai dar a atenção que ele sempre teve. É o famoso mimadinho, né? Essas crianças não conseguem aceitar a indiferença que o mundo vai lhe provocar. E mais ainda, grande causador de depressão no processo da adolescência. Ou seja, eu quero, e tem pai que dá. A minha neta, quando tinha seus 4 ou 5 anos de idade, está com 16 agora, ela chegou bem e falou assim, vô, o senhor me dá tudo o que eu quero? Eu falei, olha, Bianca, eu não dou tudo o que você quer, porque nem sempre você precisa, nem sempre eu tenho dinheiro para comprar, nem sempre tem a situação, então a gente tem que avaliar cada coisa que você pede. Ela falou assim, o meu pai dá tudo o que eu quero. Oh, legal, tudo bem, teu pai é teu pai. Aí eu fui comentar com meu filho. Olha, a Bianca me disse assim, 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 assim. Ela falou a mesma coisa comigo e disse que o vô dá tudo o que ela quer. Ou seja, ela fez um teste com os dois, pai e avô, para ver que vantagem que ela tiraria disso. 4 ou 5 anos de idade, é quando a criança começa a ter esse processo de abstração. O tratamento dessas crianças tem que ser assim. Não vou conseguir dar tudo para você. Porque grande parte dos pais, quando estão ausentes, querem compensar a ausência com um smartphone de última geração, com um computador de última geração, com um joguinho estratégico maravilhoso, com a liberação de conta, cartão para essa criança usar no que ela quer. Cuidado, isso vai ter um retorno depois, se não for tratado de forma tal. E agora, a partir dos 12 anos, já trabalhamos, já não é mais a chamada exatamente a infância, mas as operações formais ou a pré-adolescência. Nessa idade, a criança já aprende, mas é importante se basear em realidades. Realidades imaginadas. Ela já trabalha, e nós trabalhamos muito fortemente isso, o conceito de ética, de liberdade e de justiça. A gente fala de justiça para uma criança de 3 anos com um tipo de abordagem. Agora, na criança de 12, 13, 14 anos de idade, a abordagem é um pouco mais séria. Ela tem que entender que a ética é importante. Usamos muito o mandamento de Jesus, não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Nessa idade, a criança já tem embora, vamos falar pré-adolescente, né? Uma capacidade maior de, não só de abstração, mas também de generalização. E é interessante a criança começar a criar as próprias teorias. Ela imagina sociedades alternativas. A gente, na nossa mocidade, lá, 1970 e poucos, 70 e muitos, quando eu era meus 15, 16 anos de idade, 14 anos de idade, a gente queria experimentar e conhecer outras coisas. Eu frequentei grupo de jovens da Igreja Católica, eu frequentei grupo de jovens de igrejas evangélicas, não tinha tantos nomes de igreja evangélica como tem hoje, mas eu frequentei, e tinha até colegas que liam livros diferentes, por exemplo, Racionalismo Cristão,
Bhagavad Gita, livros de hinduísmo, livros de outras coisas. Alguns até chegaram a buscar o hinduísmo, buscar outras sociedades alternativas, justamente por isso, para entender, buscar um sistema filosófico que seja perfeito para ela. E, infelizmente, a gente nunca chega a essa conclusão, porque nós, seres humanos, ainda não somos perfeitos. E mais ainda, muitos buscam as profissões, às vezes que nem existe ainda, mas ela está pensando que lá na frente vai ter. Ainda mais agora com a tecnologia da informação, né? Eu quero ser um criador de games, não sei das quantas. Inventaram uns nomes de games diferentes, que não tem ainda, mas ela quer descobrir aquilo lá. E vai buscar, muitas vezes. É interessante ter jogos com simulações, também trabalhar melhor o aprendizado lógico. A linguagem de programação para essa faixa etária, a grande vantagem das linguagens de programação é o raciocínio lógico. Eu trabalhei muito tempo com programação de computadores, mas aprendi mais profundamente. A criança pode aprender um pouco mais superficial, se ela quiser, ela vai buscar um aprendizado mais profundo. Por quê? Na linguagem de informática, computadores, games, etc., a gente aprende uma coisa muito importante, raciocínio lógico. Ou seja, fazer as coisas de forma sequencial e lógica. A gente brincava muito, quando eu dei aula no Senac sobre informática e tudo mais, a gente falava o seguinte: se você for usar o computador para fazer um programa, você tem que pensar em todos os passos. Porque se você esquecer de um passo, de um detalhe, de uma informação que você precisa, e vai dar erro no seu programa. É como se você for ao banheiro e não prestar atenção se tem papel higiênico. Depois que você precisar, você não tem, você vai entrar em desespero, vai gritar a mãe, né? E muitas vezes nem a mãe tem condições de ser gritada e chamada. Robótica também ajuda bastante, porque aprende esse raciocínio lógico. E são as coisas, já não são mais do futuro, são do presente, são do nosso mundo agora. Pode trabalhar isso com facilidade com uma criança de 12 anos de idade, 10 anos de idade, principalmente 13, 14, 15. Bom, existe uma coisa, um estudo muito forte nos Estados Unidos, que é o aprendizado através das ações, através do comportamento. Eu falei ainda há pouco que é mais fácil ensinar do que educar, porque para educar para ensinar é preciso saber, para educar é preciso ser. E tem um estudo muito forte nos analistas comportamentais familiares, principalmente americanos, que o americano é muito mais frio, sobre o comportamento de família. O jovem, a criança, aliás, que aprende, que vê o pai jogar a latinha de cerveja pela janela, ele vai jogar o copinho de iogurte, ele vai jogar a latinha de refrigerante. Ele vai jogar o lixo em qualquer lugar. Não sei, de repente, para dar emprego para o lixeiro. Muitos falam isso. A criança que vê o pai ou a mãe maltratar o síndico do condomínio, o porteiro, o serviçal qualquer, o lixeiro da rua, ela aprende que isso é normal e vai repetir esse comportamento. A criança que aprende o pai, que vê o pai grosseiramente falando com a mãe ou com ele, obviamente vai reproduzir isso aí ao longo da vida. Porque aprendeu que aquilo é uma coisa normal. A criança, por outro lado, que vê pai e mãe com bons hábitos de higiene, desde a mais tenra infância, vai copiar esses bons hábitos de higiene. Nas 24 crianças que nós temos em sala de aula, na escola que eu trabalho, tem criança que se recusa a escovar os dentes. Primeiro porque muitas vezes o pai fala assim, você vai ter que escovar os dentes. E força a criança a escovar os dentes. E não fazer a criança copiar. Arranjei um concorrente. A criança que vê pai e mãe vendo coisas saudáveis, seja na internet, com o computador, com o smartphone, o que quer que seja, ela também vai ver. E o pai e a mãe também é importante saber o que a criança está visitando, o que a criança está buscando. Para quem não sabe, existem casos hoje de desafios na criança para ela fazer coisas horríveis. Por exemplo, grupos de discussão na internet que as crianças lançam um desafio. Por exemplo, duvido que você consiga cortar o seu cotovelo com uma gilete. E grande parte deles fazem isso. Grande parte deles fazem autoflagelação, fazem autodestruição. Já existe o caso até de mortes provocadas por esses desafios. Não raro vemos no jornalismo, vemos na imprensa, esse tipo de joguinho que a criança começa a participar. Por quê?
ou porque não aprendeu direito como deve ser a vida dela, ou porque os pais também não estão se preocupando com aquilo que ela está visitando, com aquilo que ela está fazendo na internet. Pais que praticam exercícios físicos, seja uma caminhada, seja uma musculação, seja um exercício qualquer em casa ou numa academia, com o filho, ele vai fazer também com mais prazer. E vai repetir aquilo e vai ter hábitos saudáveis. Passeios. Meu tempo de criança, nós tínhamos o famoso piquenique, né? Num determinado dia, um domingo, o pai pegava, a mãe pegava uma cesta, enchia de sanduichinho de pão com mortadela, com refrigerante, com suco, com doce, com bolo. Íamos num canto, lá debaixo de uma árvore, na beira de um córrego, esticava a toalha, colocava em cima, com formiga, sem formiga, a gente fazia o piquenique, passava um dia agradável, sem ver as horas passar. Brincando, correndo, plantando bananeira, virando cambalhota na grama. A gente não vê mais pais fazerem isso, né? Mesmo que seja no clube de campo, mesmo que seja numa fazenda de um amigo, mesmo que seja no quintal de casa. A minha neta, voltando a falar da minha neta, a gente fez muito camping com os filhos quando eram pequenos. E o prazer dela, vamos acampar? Vamos. Eu tenho uma casa com um quintal grande, montava a barraca lá dentro, botava uma churrasqueira pequenininha assim, daquelas de lata assim, para fazer a carninha, para depois deitava e dormia com a lanterna acesa, com a lanterna apagada, e ela adorava aquilo. Não só comigo, mas com o pai, com a mãe e com todo mundo, até os amigos dela. Quando ela fez seus 10, 12 anos de idade, resolveram fazer uma festa na minha casa. E montamos 2 barracas enormes, a dos meninos e as meninas. Tinha 30 crianças na minha casa, dormindo em 2 barracas. Grudado, esparramado, mas foi gostoso aquilo, e ela nunca mais esqueceu aquilo, porque o pai e a mãe também montou a barraquinha aqui e dormiu junto com eles ali, para facilitar. Essa foto é interessante porque muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa com a criança, mas não fazemos. Nós levamos ela para fazer. Então, em condições normais, o pai fala assim: filho, vou te levar para pescar. Aí vai num pesque pague, pega aquela vara que o tio aluga ou cede, pega o saquinho, potinho de iscas, pega o pulsar, fala: filho, vai lá e pesca. A hora que você pegar um peixe, chama o tio que ele tira para você. Eu estou com meus amigos tomando cerveja ali. Qual que é o ideal? Vai na mercearia, no empório, na loja, compra a vara, compra a linha, compra o anzol, compra a chumbada, né? Compra tudo. E ensina a criança a amarrar o anzol, ensina a criança a amarrar a chumbada. Por que coloca a chumbada aqui? Quanto que tem, distância que tem que ser a chumbada? Qual o tamanho da linha? Faça junto com a criança, mas vá também induzindo ela a fazer isso. É um aprendizado mecânico gostoso, experimentem. E, mais importante, senta junto com a criança com a vara. Pode até fazer competição, vamos ver quem pega o peixe maior, vamos ver quem pega a maior quantidade de peixes, seja num córrego, seja num pesque pague. Né? E mais ainda, pipa. A primeira vez que eu fui fazer pipa com a minha neta, ela tinha 2 aninhos de idade, nós demoramos uma meia hora para montar uma pipa. Claro, peguei a varinha, peguei o anzol, peguei a linha, peguei o papel. A primeira ela quis me ajudar, a pipa não subiu. Fizemos uma segunda, na outra semana, não subiu. A terceira ou quarta, aí subiu. Mas ela entendeu como é que tem que fazer, por que tem que ser vergado, por que tem que ser dobrado, por que tem que ter rabiola, por que a linha tem que ser assim, explicando tudo com detalhes para ela. A criança que lê com os pais, aí então não tenha dúvida. E a recomendação, quando a criança vai dormir, não é você ler para a criança dormir, é ler com a criança. Qual a diferença? A criança deitadinha no travesseiro, eu sentado na cama com um livro e vou fazer meu filho dormir. E aí a gente até muda o tom de voz, né? Era uma vez uma princesa num reino com um castelo lindo no alto de uma montanha. Ela já ia pegando no sono. Qual que é o ideal? Senta do lado da criança, lê, mostra a figura do livro, passa o dedo onde você está lendo. Nós tivemos uma situação aqui na evangelização muito engraçada. Antes da aula, uma criança trouxe um livro de casa. E ela foi ler o livro para o colega. Uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Ela sentada no chão, o colega do lado, e ela passando o dedo e mostrando a figura. Ela estava lendo? Não, mas certamente o pai dela fazia aquilo com ela. E ela estava contando a história com as palavras dela. E estava certinha a história. Nós paramos para ficar olhando aquilo lá para analisar aquele comportamento. Certamente o pai ou a mãe faziam aquilo. Porque quando você faz isso, se você quer interromper a história porque a criança está começando a ficar com sono, diz para ela: agora talvez de dormir, amanhã a gente lê o resto da história. Agora de dormir, amanhã a gente lê outra história. E assim por diante. A criança participando e o pai também participando.
E é claro, né? A criança que participa da leitura do Evangelho em casa com os pais, obviamente vai repetir esse comportamento por muito mais tempo, talvez por uma vida toda. Nós temos uma brincadeira que a gente faz, aliás, não voltamos depois da pandemia, né, mas precisamos voltar. Nós temos uma maletinha, que é o Evangelho itinerante. É uma maletinha, uma pastinha, dentro da pastinha tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Sinal Verde, de André Luiz, uma garrafinha d'água e acho que 4 copinhos pequenos. E um livro da ID, uma editora que publica como fazer a leitura do Evangelho. A criança levava, se a família já fazia essa leitura do Evangelho, ia usar o nosso kit para fazer naquela semana. Se não fazia, mesma história, escolher um dia da semana para fazer aquela leitura do Evangelho. Mas um detalhe, tinha que pagar a prenda. Ou seja, tirar uma foto depois da leitura do Evangelho e mandar no grupo da garotada de evangelização. Toda semana uma criança levava o Evangelho e fazia. E até aconteceu de famílias que não faziam, e a partir daquele momento a criança começou a chamar o pai para fazer, e começaram a fazer Evangelho no lar. Para quem não sabe, o Evangelho no lar uma vez por semana, não só serve para aquela pausa familiar, para aquele sossego, mas também ele ilumina a casa em volta, para que os nossos inimiguinhos invisíveis nem consigam identificar e entrar na casa para atrapalhar. Pelo menos a casa, a família ficam protegidos, como são protegidos as casas religiosas que tem por aí. É extremamente importante fazer tudo isso. Isso é uma coisa que eu tirei, um quadro que eu tirei também da internet, né? Coisas que a criança pode fazer. A criança pode, com 2 anos de idade, guardar o brinquedo, tirar os pratos da mesa, guardar as coisas dela, os sapatos, os brinquedos, tudo que ela tem direito. A criança com 4 ou 5 anos de idade pode até ajudar a tirar o pó dos móveis, colocar o lixo lá fora. Não bota aquele sacão grande de 40, 50, não. Mas um saquinho pequeno, uma sacolinha, ela pode levar lá fora. Ela pode dar uma varrida. Com 8 anos de idade, ela pode até ajudar a mãe a lavar o quintal. Nem que seja só segurando a mangueira e esguichando para tirar aquela sujeira mais grossa do quintal. Já com 9, 10 anos de idade, ela pode até trocar a roupa da cama. Ela pode fazer um monte de coisas. E claro, né, na pré-adolescência, já pode até ajudar a mãe a separar as contas para pagar por data. Ela já tem condições de fazer tudo isso aí. Então são pequenas tarefas que a criança pode fazer, o jovem pode fazer, mas o mais importante não é ordenar a criança, é convidar. Filho, vem cá, vem me ajudar a varrer a frente da casa. Segura a pá que eu vou fazer a varredura. Pega a pá cheia, coloca no latão de lixo. Ajuda a segurar a boca do lixo para a gente amarrar a boca do lixo. Então toda criança pode, mas importante, participativo e não impositivo. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, a criança se sente parte. A nossa colega de evangelização de hoje trouxe uns bolinhos para distribuir para as crianças, porque é o dia das crianças, ela sentiu meio na obrigação de trazer isso, ela trouxe. E eu ainda brinquei com o filho dela, né? Falei, você ajudou a tua mãe a fazer? Ele falou, sim, eu ajudei, tio. Ajudou como? Não, eu falei, mãe, pode fazer, tá legal, tá aqui o pacotinho disso, tá aqui o pacotinho daquilo. Ele tem talvez 6 ou 7 anos, pelo menos pegar o pacotinho e entregar para a mãe, ele pode fazer. E também incentivar a mãe, faz que tá legal, faz que tá bacana. E participou daquele trabalho para trazer para os seus colegas de evangelização. Alguém duvida que ele vai sentir alegria em distribuir aquele bolinho para as crianças? Vai sentir sim, com toda facilidade. É assim que funciona. O grande perigo também no relacionamento pais e filhos são as palavras que sufocam. Apelidos maldosos, né? É o pai que fala, que chama a criança de sapinho meloso, cabeça chata, cabeçudo. É comum, mais que a gente imagina. É certo? Claro que não. Porque a criança fica marcada por aquilo. Eu tenho um colega que o pai dele chamou ele de moleque 2 vezes. E moleque naquela sociedade era pejorativo. A primeira vez, ele foi numa festa, estava com os amigos, ele falou assim, eu vou na casa da fulana de tal. Aí um amigo do pai falou assim, é sua namorada? Eu falei, é minha namorada. Tá, o pai falou assim, ó, pode parar com isso. Você tem que estudar, você tem que aprender, que eu não vou sentar vagabundo cuidando de namorada, não. Quer dizer, aquilo foi uma paulada, talvez doeu mais do que um tapa. E numa segunda vez, o pai queria que ele fosse trabalhar. Só que ele já estava nos seus 15 anos de idade, fazendo colegial técnico. Claro, queria uma profissão na área técnica.
E o pai queria que ele fosse trabalhar de graça numa empresa tal para aprender o ofício de balconista. Poxa, eu vou ser um técnico, sei lá, edificações, eletrotécnica, por que eu preciso aprender a ser balconista? Depois eu vou preocupar com isso, me arranjo um emprego tal. E falou o pai, falou, não, inclusive eu vou estudar bastante agora, porque inclusive eu quero fazer o cursinho ano que vem, junto com o final do colegial, para fazer uma boa faculdade. Falou, que cursinho, você vai trabalhar. Não vou sustentar vagabundo estudando a vida inteira, não. Uma pessoa dessa pode achar que não tem a menor importância, pelo contrário, pega a raiva da faculdade, pega a raiva da namorada, porque o pai chamou de um nome que ele não gostou, por 2 vezes na vida. Isso marca? Marca. Outra coisa importante é a pessoa falar, desincentivar a criança. A criança vai fazer um trabalho, quebra, ele fala, eu sabia que você ia quebrar, eu sabia que você não tem competência para isso. Tem um livro sobre consultoria em administração, que tem uma história de um senhor, que ele tinha as mãos, os dedos um pouco menores, e ele vai procurar um cirurgião plástico. Ele fala, olha, eu queria que o senhor aumentasse o tamanho dos meus dedos. Mas por quê? Porque eu não tenho habilidade motora nenhuma. Pô, mas como assim? Habilidade motora você adquire trabalhando. Não, mas eu nunca consegui. Mas quando você descobriu isso? Eu tinha meus 10, 11 anos de idade, e eu fui ajudar meu pai a consertar um relógio, que é um relógio grandão assim, fui ajudar meu pai, mandou segurar com a pinça uma determinada peça, e eu não consegui segurar. Meu pai falou que ele tinha certeza que eu nunca ia ter habilidade manual, porque eu tinha os dedos curtos. Então eu preciso aumentar o tamanho dos meus dedos, porque eu já estou casado, eu quero ter uma habilidade, eu estou num trabalho que eu não gosto, eu quero buscar outras coisas. O cirurgião plástico falou, deixa eu te dar uma dica primeiro. Vamos fazer um teste com você. Você vai numa loja que vende modelos de carro, de caminhão, de avião, o que quer que seja. Aqueles brinquedinhos. Só que você vai catar o brinquedo, levar para tua casa, ninguém vai ver, é um segredo só seu. Não quero nem saber o que você vai comprar. Você compra um brinquedo com 5, 6 peças e monta esse brinquedo. Se não der certo, você vai catar esse brinquedo, embrulhar, jogar no lixo para ninguém saber. Vai lá e compra outro. Quando você conseguir montar com 10, 15 peças que você aumenta para 20 peças, aumenta para 50 peças e vai fazendo. Mas doutor, eu não vou dar conta. Eu não estou preocupado se você vai dar conta ou não. Eu estou te pedindo para você experimentar a melhorar a sua acuidade manual. E ele foi para casa. Claro, né? 6 meses depois, o médico até esquecido, ele chega no médico com um pacote desse tamanho assim. Ô, doutor, eu trouxe um presente para o senhor. Pô, legal, estava preocupado com você, pensei em você algumas vezes. Falei, então, trouxe esse presente aqui. Que presente que é? Era um galeão, um navio, a vela, de 2.000 peças. Todo colado, pintado, com as velas tudo direitinho. Falei, nossa, mas que maravilha, adorei o presente. Falei, doutor, ó, fui eu que montei. Quando eu quebrei o primeiro brinquedo, quando eu quis montar, eu te xinguei muito. Mas, como a gente tinha combinado, fui lá, comprei outro e fui aumentando. Esse aqui foi o último que eu montei e eu trouxe para te agradecer. O médico falou, ainda bem que você conseguiu, porque não existe cirurgia para aumentar o tamanho dos dedos. Vai, seja feliz com a sua nova habilidade manual. Então, às vezes, uma frase mal colocada sobre uma possível incompetência, ou uma competência que não foi muito bem desenvolvida, pode marcar. Por outro lado, existem palavras que abraçam. Mesmo que sejam aqueles apelidos carinhosos. Tem um conhecido meu que a filha dele era pequena, e ele chegou um dia para ela e falou assim, filhinha, mas você está feinha, hein? Vem cá, feinha do papai. Ela foi toda com o pai. Ela sabia que era uma brincadeira que o pai estava fazendo, porque de vez em quando o pai chegava e falava assim, mas você está bonita, hein, menina? Está muito bonita hoje, hein? E esse relacionamento foi muito legal. E pessoas que a criança não consegue fazer uma coisa, não tem importância, depois você tenta de novo. Quebrou o prato quando está lavando, com seus 8, 9 anos de idade, está lavando o prato, quebrou, não tem importância, depois nós vamos lá comprar outro prato. Segura assim, segura assim, segura assim, explica como fazer corretamente. E mais ainda, o poder do incentivo. O poder do incentivo. Não dá conta? Tenta de novo. Não deu conta? Tenta com mais acuidade, dá uma ajuda. Ou, em alguns casos, buscar a ajuda de um profissional. Eu quero serrar essa madeira, mas não estou conseguindo serrar reto. Tem um amigo meu que é marceneiro, ele vai te ensinar. Faz um estágiozinho lá com ele e pergunta para ele como é que pode fazer isso. Né? Pode ser uma ajuda direta ou indireta na família ou fora dela. Com isso, existe um estudo na área de psicologia chamado PNL, Programação Neurolinguística. É fácil eu destruir a vida de alguém usando somente palavras. É fácil eu fazer alguém crescer e melhorar também utilizando só palavras.
Eu tinha certeza que você não ia dar conta. Você não tem competência para isso. Puxa, eu tenho certeza que você ainda vai dar conta. Continua tentando. Né? Não é assim? Ronaldinho Gaúcho conta uma história que o pai dele, quando ele começou a jogar bola, ele queria ganhar uma chuteira. O pai dele falou, deixa eu te dar uma dica importante. Joga por enquanto sem chuteira, sem calçado, para você deixar o pé mais fácil de manipular a bola. Porque se você colocar chuteira, você vai ter alguma coisa adicional que você vai ter que retreinar. Então treina sem chuteira primeiro. Depois nós providenciamos chuteira. Depois de adulto que ele descobriu que o pai dele não tinha dinheiro para comprar uma chuteira. Mas o pai dele deu um jeito, explicou para ele, e ele conseguiu, e chegou a ser o Ronaldinho Gaúcho que a gente conhece. Eu uso essa brincadeira, isso aqui na verdade é o perfil de um ser humano, né? Isso é o nosso aparelho fonador, é aquilo que fala. Na verdade, nós temos o diafragma, que empurra ou puxa o ar, nós temos a caixa torácica, nós temos glote, faringe, etc, etc, etc. E aqui em cima tem um treco chamado cérebro. O cérebro, através da nossa coluna vertebral, coordena os nervos. Ou seja, nós não temos no nosso organismo físico, exceto o coração, o intestino com alguns movimentos peristálticos, nosso processo digestivo, mas os músculos lisos, mão, pé, braço, boca, queixo, língua, nenhum deles funciona sozinho sem o comando do cérebro. E o que é mais importante, o nosso cérebro trabalha no mínimo 4 vezes mais rápido que o restante do nosso corpo. Então, quando eu falei uma palavra qualquer, ela já passou pela minha mente 4 vezes. Então, vale aquela frase, falei sem pensar? Não vale. Na verdade, não é que eu falei sem pensar, é que eu falei sem os subsídios, sem o conhecimento prévio para saber se aquela palavra seria boa ou não, para saber se aquilo seria agressivo ou não, se poderia destruir ou construir. Então vamos exercitar o nosso cérebro através do aprendizado, através dos ensinamentos doutrinários cristãos e espíritas, que nós somos espíritas, para que a gente consiga falar pensando da forma correta. Porque muitas vezes o nosso pensamento não vai nem cogitar palavras ou frases ruins. Então lembre-se, nossa fala é um gesto unicamente mecânico, controlado pelo nosso cérebro. Não adianta falar, falei sem pensar, que é uma grande mentira. Esse trecho é do livro Antologia da Criança, ditado ao Chico Xavier pela Meimei, e retrata muita coisa do que eu falei aqui. Dizes que sou o futuro, não me desampare no presente. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não abandone as trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu caminho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedo. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu carinho. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Boa noite a todos. Muito obrigado. Agradecemos